Olá pessoal, bem-vindos ao Historiador Único. Bom, olá pessoal, aqui é o Historiador. E a Mila? Primeiramente pessoal, só pra avisar, né, desde o dia 7 de fevereiro, lá pelas 9 horas da noite, a PSN caiu e até agora não voltou. Provavelmente algum problema que tá acontecendo interno no sistema da PSN, então eu preciso do PSN pra poder gravar os vídeos, pra trazer pra vocês de gameplay, né, porque meu PC não aguenta esse tipo de jogos. Fazer o quê? PC da Xuxa é foda. Então, pessoal, ó, compartilha o vídeo, dá like, faz o canal crescer pra gente ganhar dinheiro e comprar um PC novo, por favor. Isso ajudaria. Mas bom, pessoal, hoje a gente vai fazer um vídeo, né? Na verdade eu tô atrasado com esses vídeos, né? Então até que tá sendo uma parte boa, né? Eu consegui fazer esse vídeo arrumei uma forma de fazer esses vídeos mais rápido. Que o meu problema era que esses vídeos estavam sendo muito demorados de fazer e muito custosos pra fazer. Então eu consegui uma forma de fazer um pouco mais rápido, mas ainda vai demorar um pouco. Mas, primeiramente, né, pessoal, eu agradeço a todo mundo aí que assiste. E vamos lá. Hoje eu vou falar de uma das tecnologias principais do universo Gundam. Sem ela, o universo Gundam não existe, ou provavelmente não é que não existe, ele não existiria da forma que a gente vê no anime, tá? Então, sem ele, é basicamente uma espinha dorsal. Por isso que eu não entendo nada, gente, na boa. O meu negócio é jogar Overcooked, por isso que vocês me encontram no Overcooked e aqui eu só fico pra fazer piada. Palhacitos! Né? E bom, pessoal, a primeira que a gente vai fazer aqui são os reatores Minovsky. Já. Bom, reatores Minovsky, já pra avisar, tem pouquíssimas imagens dele, tá? Então vamos lá, eu vou mostrar aqui a primeira imagem que a gente tem dele, né? Que ele é um reator de fusão, tá? Historiador, o que é um reator de fusão? Reator de fusão você pega dois... Vocês são fãs de Dragon Ball? Então, tem lá fusão, entendeu? Os dois se ajuntam. Sim, você pega dois elementos químicos e junta um no outro. Quando você faz essa junção, ele libera uma quantidade enorme de energia, tá? Só lembrar do Goten. É a princípio do Sol. O Sol é um gigantesco reator de fusão, né? Ele pega hidrogênio e transforma em hélio. Esse aqui é mais ou menos isso, só que ele transforma em hélio e em outras coisas. Mas primeiramente, vou mostrar aqui a imagem, né? Essa é uma das poucas imagens que tem de um tamanho bom e uma qualidade legal dos reatores Minovsky, tá? Mais ou menos a versão dele de Gundam para uma unidade Gundam, ele tem mais ou menos o tamanho de um carro, tá? Pra vocês terem ideia, um carro de passeio é mais ou menos o tamanho de um reator. Porque a gente tem tipo os sedãs e tem o Fusquinha. Não, o carro de passeio geral. Dá uma média de uns 4 metros. Então tá bom. Uns 4 metros, 4 metros e meio, mais ou menos, né? Como vocês podem ver, ele é bem parecido com a imagem que a gente tem, que é a de um reator que estão tentando construir, que é um reator chamado Tokamak, tá? Que é a primeira interação de forma de reatores de fusão, tá? Então, esse aqui é um reator mais ou menos que a gente tem. É uma das poucas imagens que eu tenho, infelizmente quase não existe imagens que eles fizeram só do reator, então essa é a melhor que eu consegui achar. Tá bom? Mas vamos lá, pessoal. Como é que funciona esse reator? Como é que ele foi criado? Quem criou, né? Então, primeira coisa, pessoal, o reator, já expliquei, né, que é um reator de fusão compacto. Ele é um reator bem pequenininho, comparado ao tamanho que eles estão fazendo aqui na Terra. O Takamaki, ele tem o tamanho mais ou menos de uma fábrica. Pra vocês verem o tamanho que eles conseguiram diminuir esses reatores. Qual fábrica? Tem fábrica que é pequenininha. Mega fábrica de centenas de metros quadrados. Dá o tamanho de um prédio. De quantos andares? Eu vou mandar lá merda já. Foi você que falou pra eu vir fazer um vídeo com você. Opa, desculpa, pessoal. É o horário do remedinho. Pode continuar. Depois a gente desgana. Bom, vamos lá, pessoal. Então, já expliquei como é essa parte. Essa tecnologia foi desenvolvida principalmente pelo Principado de Zeon, tá? Mas não foi o Principado que começou o estudo. Porque se vocês lembram no vídeo que eu falei de lore, que eu tava explicando a história do universo Gundam, o Dr. Minovsky, ele ainda não... Ele tava em Saige 3. O Principado de Zeon nasce em Saige 3, mas ele começa essas pesquisas antes disso.
Só que ele foi chamado pro grupo pro principado pra fazer a parte de estudo, né? Ganhar um cascaio, né? É o que a gente precisa. Ganhar pagamento, né? Então. Mas o princípio funciona em retorno da propriedade de uma partícula. A partícula Minovsky, ela foi descoberta pelo próprio Dr. Minovsky, né? Ele deu o nome dele. Né? Que é um bóson. O bóson é é uma parte de uma partícula. Só tá? pensar no bóson de Higgs. Quem for nerd vai entender. É a mesma ideia. Tá? Mas pra quem não sabe o que é um bóson, é a menor parte de partícula que existe. Tá? É basicamente. Não, a menor parte de um átomo. Menor parte de um átomo. Não, a partícula seria o átomo do átomo. É, tá certo. Tá vendo? Ó? E é menor que um elétron. Tá? Então o bóson ele é menor que um elétron. Bem menor, porque ele é o núcleo do átomo. Ele vai quebrando. Então. Aí esse bóson gera alta energia, ele estado livre, ele pode ser ionizado, tá? E essa partícula tem uma capacidade única de bloquear ondas eletromagnéticas, ou seja, Bluetooth não vai funcionar, telefone no celular não funciona, qualquer tipo de comunicação que use ondas eletromagnéticas se ferrou. Radar não funciona, tá? Então isso trouxe uma tecnologia revolucionária, tá? E a fusão desse reator utiliza hélio 3 e deutério. Hélio 3 é uma partícula de hélio, só que ela, em vez de ter 2 elétrons, ele tem 3. E deutério também é conhecido como hidrogênio pesado, que é o hidrogênio com 2 elétrons, tá? Que fez o reator ser muito eficiente e muito pequeno, tá? Gerando... e são elementos também extremamente fáceis de encontrar, muito abundantes, né? No universo Gundam, hélio 3 e deutério 3 hélio 3 e deutério são minerados principalmente em Júpiter, tá? Por ele ser um gigante gasoso, ele tem muita quantidade desse material e a gente consegue encontrar muito fácil, tá? Deutério a gente encontra aqui na Terra? Encontra, mas hélio 3 não. Hélio 3 só pode ser encontrado no espaço. Uia? Vamos lá, proximamente aqui, pessoal. Droga, não saiu. Não, né? Você clicar? Não saiu. Bom, pessoal, não saiu aqui, mas essa pessoa que está aqui na imagem é o Dr. Trenov Y. Minovsky, tá? Ele que foi o criador do reator. Para os íntimos, Minovsky. Dr. Minovsky, tá? Que doutor? Para os íntimos é só Minovsky. Tá. É o Minozinho, mano. É o Minozinho. Bom, vamos lá. Dr. Minovsky, né? Ele foi o cientista que criou basicamente as partículas. Foi ele que encontrou isso daqui. E ele junto com um outro professor, né? Que era o professor Ionesco, sobrenome dele, tá? Eu não lembro o nome dele completo. Mas o Dr. Ionesco, eles juntos trabalharam e conseguiram criar um reator, tá? Originalmente, ele era ele desertou para a Federação, tá? Acho que tá errado aqui o texto, pessoal. Ele não era da Federação, ele era do Principado. Não, tá certo. Pessoal, tô falando errado. Sim, teve uma época que ele era da Federação. Aí ele foi Principado. Começou isso daqui. Aí depois ele ficou puto com o exército da Federação, porque estavam usando pra criar os mundos pro exército zeônico. Ele ficou puto pra caramba, por causa que estavam utilizando a tecnologia dele pra criar uma arma de guerra. E aí ele foi de novo pra Federação. Roda, vira. Ele foi o vira-casaca de todo mundo. Ele meteu a faca nas costas de todo mundo, tá? Mas sim, ele foi criado há bastante e a vantagem dele foi a interferência eletromagnética que as partículas dele criaram, tá? Aqui eu deixei também. Vamos lá, pessoal. Quais são as propriedades dessas partículas e qual a interferência eletrônica ela causa, tá? Elas mudaram completamente a guerra espacial. Simples assim, tá? Porque com a dispersão dela, elas atrapalham qualquer transmissão de sinal de rádio, radar, qualquer coisa que não seja de curto alcance e sistema de guiamento remoto por fio, não sendo de fio, qualquer coisa que usasse, por exemplo, Bluetooth não funcionaria, sinais de rádio, sinal de radar, sinal de infravermelho,
praticamente todos esses sinais não funcionam corretamente. Infravermelho ele pegaria porque infravermelho seria calor, né? Tirando isso, praticamente qualquer coisa que a gente tenha hoje não iria funcionar. Você precisaria de um fio para ligar. Tanto que você for assistir o anime do Gundam original, no comecinho tem uns tanquezinhos tentando acertar os Akos. Se você vê que eles soltam um míssil, o míssil tem um fio. Por quê? Porque os Akos gera tanta interferência que um míssil normal não conseguiria... A cabeça de rastreamento do míssil não funciona. Então a única forma é você usar um método com fio. Que é uma tecnologia basicamente da Segunda Guerra Mundial. Tá? E aí também ele cria essas neblinas, né? Chamadas de criação de neblinas Minovsky, né? Que eles usavam para espalhar essa grande quantidade de partículas pelo campo de batalha, fazendo que qualquer coisa, né? Tanto que, se a gente for pensar, as guerras interespaciais antes da tecnologia Minovsky, eram basicamente duas naves gigantes, longe pra caramba da outra, atacando míssil e atirando uma na outra. Basicamente era mísseis, um no outro. Como a gente vê hoje na tecnologia, basicamente, de navios de cruzeiro, eles não atacam um ao outro, não tem visão, é quase sempre 20, 30 km de distância, um jogando míssil no outro. É basicamente isso, tá? Então, ele foi excelente de ser uma guerra eletrônica, tá? Então ele faz bastante isso, tá? Então essa é a vantagem dele, e cancelamento de comunicação, fazendo que basicamente qualquer área que precise disso aí, tô sendo atacado aqui, eu preciso de ajuda, não tem como chamar reforço. Tá? Então, vamos lá. Agora a gente vai mostrar como é que funciona esse reator, né? Aulinha de química. A linha de química. Bom, pessoal, reator Minovsky, né? Ele é fusão de ultra compacto, ele utiliza hélio 3 e deutério H2, tá? Então, os dois primeiros aqui, esses combustíveis são realizados para fusão nuclear, né? Até falei do tokamak, tá? Isso é bem parecido com... basicamente você transformar o Sol em deixar o Sol num compartimento do tamanho de um carro, tá? Então esse era mais ou menos os menores reatores que eles conseguiam produzir. E aí a gente tem a ver aqui a reação, né? Que é o hélio 3 mais hidrogênio 2, ele vai virar hélio 4 mais partícula mais energia, e ele gera uma enorme quantidade de energia fazendo isso, tá? Então, quando você combina o hélio 3 com o deutério, eles se colidem em altíssima temperatura e pressão, tá? E ele gera o hélio 4, o próton de hidrogênio, tá? Utilizado para reações secundárias, ou seja, ele vai continuar fazendo a reação para forçar um outro hélio e um outro deutério, e gerando 18,35 microvolts, eu acho que é isso. Eu não lembro direito qual que é a terminação desse aqui, MeV, tá? Foi mal, depois eu coloco na descrição do vídeo, tá? E agora a gente tem aqui quais são as capacidades e usos desses reatores. Os reatores Minovsky, eles tinham várias tecnologias que podiam ser utilizadas, que a gente que nós fomos criando, tá? E pra quem quiser saber, essa imagem que tá aqui do lado, na verdade não é um Gulf, tá? É o Gulf, a parte interna dele, tá? Que eu achei bem legal, eu vou deixar isso aí. Quando sair o vídeo do Gulf vai ter essa imagem também, tá? Não se preocupa não. Então, vamos lá. Quais que a gente pôde fazer com os reatores Minovsky que a gente pôde trazer? Criação dos mobile suits, porque antes disso, uma batalha espacial naval era basicamente uma batalha naval. A gente não tava vendo o outro, tava atirando e era isso. Não tinha muita coisa. Meio que os mobile suits viraram quase como aviões, né? A ideia do criador é que os mobile suits eram aviões, né? Então, era isso. Também teve a propulsão do Minovsky Craft, tá? O sistema Anbak eu vou explicar daqui a pouquinho, mas já tem um vídeo explicando o sistema Anbak, tá? Então, se você não viu, tá aí no canal, depois eu deixo aí mais alguma coisa. O Minovsky Craft, tá? Que é um sistema criado para grandes naves e veículos terrestres. Esse sistema utiliza partículas Minovsky para gerar uma forma de sustentação, permitindo naves gigantes operarem dentro de atmosfera sem asa ou motor convencional. Só que isso aqui gera uma quantidade enorme de energia, tá?
somente unidades muito grandes como naves na época da Guerra de um Ano conseguiam. Essa tecnologia só foi conseguir ser miniaturizada para caber num Mobile Suit basicamente quase o C100. Então, antes disso, só naves tinham essa capacidade. A White Base usava o Minowski Craft, qualquer nave de combate que era do espaço vinha pra Terra, quase todos eles tinham que usar Minowski Craft, porque senão não tinha como. Ela se tornava basicamente um pedaço de metal na Terra, porque ele não tinha capacidade de subir. Depois que ele descesse, já era. Tá bom? É igual a gente quando tá com a coluna ferrada, né? Só desce, depois só mais. Depois usar mais. Os 30 mais, quase 40 me entenderão. E bom, pessoal, tem também o sistema Ambak, tá? Sistema Ambak, para quem não sabe, é o sistema ativo de controle de balanço automático, tá? Porque os Mobile Suits utilizam esse sistema para controlar as partículas luminosas e também realizar manobras no espaço e também não precisa consumindo o mínimo de propulsor possível. Porque eles gastam propulsor para usar normal, mas só que o Ambak reduz esse custo pelo que eu tinha lido, a última vez reduzir mais ou menos 70% do custo do gasto de combustível para fazer isso, tá? E também, né, os reatores poderão criar as armas de beam, né, com as armas de feixe. Lembrando, pessoal, os Beam Sabers são muito parecidos mais com os sabres de luz do que realmente. Porque os Beam Sabers na verdade são partículas, né? Mas quando eu for explicar como é que funciona o Beam Saber, eu vou fazer um específico, tá? Geradores de campo I, tá? São os I-Field. São campos de força a partir dessa partícula, capaz de bloquear disparos de armas de feixe, ou também, ele não fala aqui, mas eu vou colocar extra também. Os I-Fields são usados nos sabres para conter os beams para eles continuarem cortando, né? E os canhões de megapartícula, né? São aquela partícula que é gerada quando tem a fusão, essa partícula soltada do reator, ela vai para o canhão e o canhão libera aquela partícula do I, tá? Se vocês lembrarem aqui, ó, eu vou voltar aqui. Tá vendo? Solta essa partículazinha, depois quando junta vira o hélio 4. Então, essa partícula é gerada, tá? Então, essa partícula é usada para fazer os canhões de megapartícula. Vamos pro próximo aqui, né? Vou colocar aqui os impactos e revolução que houve, né? Eu já falei isso, né? Mas a gente repete. Fim da guerra de longo alcance. Então, essas partículas tornam comunicação e sistemas de travamento de mira inúteis. Então, os Mobile Suits tinham que ir lá, chegar perto para fazer combate corpo a corpo e destruir as naves, né? Eles tinham que estar bem perto. Os Mobile Suits se tornaram unidades ágeis independentes e baseavam muito na habilidade do piloto, porque os sistemas eletrônicos não funcionam, né? E toda a engenharia de naves e veículos foram totalmente modificados, porque esse sistema gera muito mais energia, é muito mais viável e era facilmente encontrável o material que era usado para fazer o reator, né? Montar o reator não, mas o combustível para o reator é muito fácil de encontrar. Júpiter basicamente é uma massa enorme de hélio e hidrogênio, então é muito fácil de você ir lá e minerar e pegar esses recursos para usar para os reatores. Então, combustível a gente não tem que se preocupar como plutônio, que era uma coisa que também tem que se preocupar com radiação, né, para você não ficar passando mal por causa dessa radiação. E por último, mais aqui, o impacto e revolução que houve, né? Novas frentes de tecnologia que foram criadas, né? As partículas levaram ao desenvolvimento de múltiplas inovações, como eu já falei, né? Criação dos Beam Sabers, criação do sistema de Minowski Craft, o sistema Ambak, o I-Field, todas as tecnologias se derivaram da criação do reator. Sem o reator não existe. E também, com isso, também foi criado o sistema que é o sistema mais controverso do universo Gundam, né? Como eu já vi gente falando, né? O sistema Psy comum é basicamente o sistema de magia espacial. Uau!
É, bem magia espacial, porque na verdade assim, o sistema de Psycommu só funciona para pessoas de new types, né? Eles teriam ter um minimamente capacidade. Eles entendem como fica mais fácil eu coloquei como capacidade psíquicas, porque eles ficam realmente como essa parte, tá? Então, eles usam essa grande quantidade de partículas luminosas espalhadas pelo campo como meio de comunicação sem fio entre o seu pensamento e a ação que o funnel vai fazer. É um negócio bem doido, né? Os Beam Sabers, Beam Rifles, já falei, né? Que são... utilizam a energia do reator para fazer lâminas, fazer disparos, né? Eu até coloquei aqui uma unidade também utilizando vários tipos de canhões, né? Tem o funnel embaixo, tem os beams sendo carregados, né? Um mega canhão atirando. Então, todas as tecnologias só conseguem ser utilizadas, só conseguiram funcionar por causa do reator. Então, sem ele, a tecnologia não é mais utilizável, tá? Então, pessoal, basicamente é isso, tá? Eu acho que ficou bem completo aqui, né? Eu quis explicar bem como é que funciona essa parte de criação, como é que funcionou esses mobile suits, como é que eles ativam. Sem o reator, é uma tecnologia basilar, ela funciona para tudo isso. Sem ela, não teria como fazer. Pelo menos assim, o sistema de pesquisa comum não existiria. Talvez o sistema de Beam Sabers e Beam Rifles, talvez até seria capaz de ser criado. Mas eu acho que não teria tanta capacidade se você tiver... Porque você usa um reator nuclear, ele não consegue produzir tanta energia quanto um reator de fusão. A energia de fissão gera uma enorme quantidade de energia, mas ela consome-se muito rápido. O reator precisa de constante reação para se manter. Um reator de fusão não, você pode diminuir ou aumentar a capacidade de fusão que ele está sendo utilizado. Então isso faz muita diferença para o campo de batalha, tá? Bom, pessoal, com isso a gente termina, né? A gente agradece a todo mundo que assistiu os vídeos, espero que estejam gostando. Se estiverem gostando, pessoal, por favor, não se esqueça de se inscrever no canal, deixa um like, deixa um comentário e compartilhe o vídeo. Isso ajuda bastante e eu consegui continuar trazendo mais conteúdo de Gundam e outras séries de ficção científica. Se você tem alguma de ficção científica que você acha que goste ou que esteja de acordo com os jogos que eu jogo, por exemplo, Battletech ainda vou trazer, tá? Ainda tô terminando, tem que estudar bastante ainda para entender aquela lá, porque a lore deles é muito grande. É tão grande e tão complexa quanto a de Gundam, e a de Gundam já faz alguns anos que eu já leio, já estudo, então tem mais facilidade pra mim. Mas assim que eu conseguir começar alguma coisa, eu vou trazer pra vocês, tá? Warhammer também eu estudo bastante, mas eu ainda vou começar a preparar os vídeos. Não vou começar agora, vai demorar, mas eu acredito que talvez lá pro meio do ano eu consiga, tá? Então, obrigado aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.